Bom, continuando, o vídeo ele foi cortado por uma ligação e eu não vou fazer outro inteiro porque eu tô na inspiração que eu creio ser o Senhor Jesus ter dado para mim. E se eu começar de novo, eu não vou ter a mesma argumentação para trazer para os irmãos, né? Bom, então os irmãos, eu recebi uma ligação, tive que atender, peço perdão para os irmãos, né? Pelo corte do vídeo e ter que ser feito em 2 etapas. E eu não tenho nem editor, vou ter que largar em 2 vezes no YouTube. Irmãos, então o Senhor Jesus, ele mandou eles ir pescar de novo. Não porque ele queria devolver a profissão deles e tirar eles do ministério. Para mostrar que as coisas só funcionam na mão do Senhor Jesus. Quando é o Senhor que dá. E quando o Senhor deu a provisão, que agora a rede veio cheia. Veio dinheiro para eles comer, para eles suprir as suas necessidades. Veio recursos agora. Mas gerou constrangimento. Antes eles tinham o constrangimento natural que o ateu tem, de não poder dar ali um pão para quem pediu. Por isso que as pessoas buscam dinheiro, porque elas querem serem bem vistas pelas pessoas. Só que o constrangimento de estar nu eles não tinham. No caso, eles, porque era um corpo só ali, pelo apóstolo Pedro e o apóstolo Pedro por todos, né? Agora, quando o Senhor Jesus dá o pão, dá o peixe, gera constrangimento. Então, o teu trabalho, a fonte da tua renda, o teu dinheiro, ele tem gerado constrangimento? Ou você tem falado mais palavrões? Tem ficado mais irado, né? Quando as coisas não dão certo no trabalho, você se ira com os teus colegas de trabalho, ou teus funcionários, ou teu patrão. Então não é o Senhor que tem dado dinheiro, irmãos, é a carne. Porque se fosse o Senhor que tivesse dado dinheiro, você não se ficaria irado. Ou tivesse tirado o dinheiro também, é independente, Deus pode tirar ou dar, mas quando é o Senhor dando ou tirando, gera constrangimento. Então o apóstolo Pedro, ele ficou constrangido. Verso de número 6. E disse-lhe, lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão viu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pesca, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estava distante da terra, senão cerca de 200 côvados, 100 metros no caso. Arrastando a rede com os peixes, logo que vieram para a terra. Eles viram ali brasas e um peixe em cima das brasas. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes agora que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia, 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Então, irmãos, outra lição aqui. Embora a rede estivesse cheia, Deus deu muito dinheiro ali para os irmãos, a rede não se rompeu, irmãos. Que isso aí é anormal. Quando as pessoas começam a ganhar muito dinheiro na carne, elas trocam a pipoca, o chimarrão, ou o café, ou a água com os irmãos em oração, em busca por tardes na Netflix, por horas nas redes sociais, porque é a carne que está dando aquele dinheiro ali, não é o Senhor Jesus. A rede está se rompendo, porque foi adquirido na carne. Embora Deus esteja permitindo o irmão ganhar muito dinheiro, esse dinheiro está rompendo as redes. Os filhos, quanto mais têm conforto, mais longe de Deus estão ficando. As redes estão se rompendo. Está se perdendo tudo que se está ganhando. Embora se retenha o material, o emocional, o espiritual está se perdendo. Então aqui trazendo um princípio simbólico, tudo andou de acordo. Nenhum prejuízo houve, nem espiritual, nem emocional, nem material, com a pesca, com a quantidade de dinheiro adquirido. Agora, quando eles trabalharam por conta, independente de quanto dinheiro estavam ganhando ou não, Pedro estava nu e não tinha nem constrangimento diante dos irmãos. Assim como os irmãos lá em Coríntios capítulo 5, que eu citei, assim como Noé. Quando Ló começou a ganhar dinheiro na permissão de Deus, porque diz em 2 Pedro 2 que Ló era um homem justo, ele temia a Deus, mas ganhava dinheiro na permissão de Deus.
ele perdeu suas filhas, que ficaram carnais. Sua esposa ele perdeu porque ficaram carnais. Diz que Ló era justo. Elas não ficaram justas, embora elas tinham uma vida cômoda, confortável, muito dinheiro. Ou seja, as redes se romperam, meus irmãos. Deixa eu dar pausa para tossir. As escrituras falam que Jó, ele santificava os seus filhos porque tinha medo de perdê-los. Jó capítulo 3. Jó é uma história poderosa de Deus permitindo um homem ganhar muito dinheiro e, porém, não conhecendo Deus pessoalmente com esse dinheiro. Todos os filhos de Jó se tornaram carnais e todos morreram. E quando Jó perdeu todo o dinheiro, ficou pobre, doente, sem os filhos, ele diz no capítulo 42, hoje eu vejo que eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje eu conheço face a face. Então o seu dinheiro está te colocando face a face diante de Deus? Está? Ou as redes estão se rompendo, irmãos? Ou você está trabalhando nu, você não se envergonha mais de falar palavrão, de brigar com as pessoas, ficar irado, de mentir. Em Mateus capítulo de número 17, 27 ou 27, 17, os cobradores de impostos vão cobrar impostos do apóstolo Pedro, e Pedro vai tentar com a carne ali buscar das ofertas, provavelmente, mas Jesus se antecipa dele e manda ele pegar um peixe, e dentro da boca do peixe teria uma moeda, e ele pagaria os impostos com aquela moeda. Era o valor suficiente para pagar os impostos do Senhor Jesus e dele. Em Mateus 6,6, Jesus diz: tendo de comer o que vestir, estejais contentes. Não acumuleis tesouro nos céus. Quando houve a pesca maravilhosa, tudo que eles pegaram a mais, assim como agora eles pegaram a mais do que precisavam, eles chamaram os outros barcos e dividiram na pesca maravilhosa, que antecede a essa pesca. Tem sido para dividir o que eu tenho ganhado a mais ou para acumular? O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça ela vai roer, a ferrugem vai corroer e o ladrão pode roubar. Então eu tenho acumulado, o dinheiro que Deus tem me dado tem acumulado ou eu tenho dividido? Então veja, você quer saber se o dinheiro que você ganha vem de Deus ou da sua carne? É só olhar para os resultados. A rede tem se rompido? Você tem andado nu e nem tem notado, nem tem se constrangido? É fotinho nas redes sociais, é palavras obscenas, é piadinha de duplo sentido, é comelança. Antes você era saudável, agora você vive, por causa de um membro que é a língua, você vive prejudicando outros. A lista é grande, irmãos. E o Espírito fala. Cada coisa que eu falei, o Espírito vai falar a nós, né? O que é para nós e o que não é. Eles ganharam muito dinheiro aqui e a rede não se rompeu. Esse dinheiro não fez mal para eles. E quando eles pescaram, eles não pescaram nada. Na própria vontade da carne. Então tudo vai do tratamento. O dinheiro, irmãos, ele vem de Deus. Às vezes Deus quer dar muito dinheiro para quebrar o nosso orgulho, para nos constranger. Então a gente confunde o constrangimento carnal com o constrangimento espiritual. Às vezes um irmão não tem algo para alcançar, que nem quando o Senhor Jesus pede, vocês têm peixe? Não temos. Gera um constrangimento, mas é natural esse constrangimento. O Senhor quer o constrangimento de estarmos despidos diante dele, fora da providência do corpo e do sangue de Jesus, que é para nos vestir. Quando nós falamos certas coisas, fizemos certos negócios, sonegamos voluntariamente impostos, etc, 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 nós estamos abrindo mão da vestimenta que Deus nos deu e às vezes nós nem nos constrangemos mais. E aí Deus pode começar a tirar todo o dinheiro para nos levar ao constrangimento. Pode dar mais e esse dinheiro não gerar constrangimento natural, mas gerar espiritual. Porque Deus não quer que a gente fique constrangido por não ter uma roupa melhor para dar para os filhos. Deus não quer esse constrangimento. A gente não precisa se constranger por isso. Deus não quer o constrangimento porque eu não tenho um carro para levar um irmão na igreja. Se Deus quer o irmão lá, ele pega o irmão pela perninha, chacoalha assim, ó, e atira lá dentro.
Ele não precisa, não. Pode nos usar, pode nos dar um carro. Agora, às vezes, é a nossa carne que adquire o carro em longas parcelas que nem vai poder pagar e dar o testemunho na igreja. Deus me deu esse carro para trazer os irmãos para a igreja. Aí vem o banco e tira o carro, né? Gera um constrangimento natural. Pior do que antes, quando eu não tinha o carro. A gente se atém muito a constrangimentos naturais, que só vão rompendo redes. E o constrangimento espiritual diante do Senhor. A gente nem se sente nu. Tô rico e abastardo. Tenho de tudo. Deus me deu tudo. Até os pagãos dizem que foi Deus que deu as coisas boas, quando não foi. Foi na permissão, Deus permitiu. Para depois dar um tombo bem grande e quebrar essa falsa piedade, quebrar esse constrangimento que Deus não quer que a gente tenha. Lázaro, o mendigo, foi morar diante de Deus, enquanto o rico foi para o inferno. Deus não quer constrangimentos sociais. Ah, eu não tenho uma boa casa para receber os irmãos. Que boa casa? O que é boa casa para ti? Ah, eu tenho que construir um casarão para receber os irmãos aqui. Onde o Senhor Jesus recebia os irmãos? Os apóstolos recebiam? Pode, Deus dá um casarão para receber os irmãos, como a irmã Lídia. A irmã Lídia, das Escrituras, tinha uma boa casa e os irmãos se reuniam na casa dela. Só que essa casa que Deus deu para a irmã Lídia não gerou constrangimento social, mas ela era constrangida espiritualmente diante de Deus. Ela se vestia diante de Deus, diante dos irmãos, moralmente, espiritualmente. Então, o muito dinheiro pode nos melhorar e melhorar a vida do irmão, como pode piorar. Por isso a pergunta, é Deus que está dando o dinheiro? Ele está o quê? Buscando mais conforto para a carne? Ele está fazendo com que eu nem perceba o quão despido eu estou diante dele? Ele está rompendo as redes? Tá me dando condições de dar uma casa boa para os irmãos, mas os irmãos estão cada vez mais carnais? Tem irmão que tem condições de ajudar muitos irmãos e vive ajudando, mas os irmãos estão cada vez mais carnais. De que adianta essa ajuda? De que adianta, irmãos? Meus irmãos, eu acho que ficou bem claro de onde vem o nosso dinheiro, irmãos. Ficou bem claro para nós. Deus abençoe a todos nós no nome do nosso santo e amado Senhor Jesus.